Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com meus amigos Luiz e Jackson para falarmos sobre construções sustentáveis. E no episódio de hoje estamos com a professora Kátia Punhag. Professora, bem-vinda. Se apresenta para nós. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Roberta, pelo convite. Bom, eu sou a Kátia Punhag, professora do curso de Engenharia Civil aqui da universidade. Eu sou arquiteta de formação, mas eu fiz um mestrado e doutorado na Espanha em Arquitetura, Energia e Meio Ambiente. E lá eu me inseri dentro do tema sustentabilidade e depois fui para a USP, tenho um doutorado em Construção Civil, na Engenharia Civil pela USP, e aí juntei as duas coisas, né? E aí aqui eu faço pesquisa nessa grande área de sustentabilidade, dentro do que é construção civil, com os alunos de arquitetura e engenharia que vêm para o nosso programa de pós-graduação em engenharia civil aqui na UNI. Legal. Professor, para a gente começar, o que é uma construção ambientalmente responsável? Bom, vamos lá. Como você falou no comecinho, construção sustentável, e agora você falou ambientalmente correta, vamos dizer assim, quando a gente fala em sustentável, a gente não analisa só a questão ambiental, a gente analisa a questão social, econômica e ambiental, sempre sobre esse tripé, quando a gente fala em sustentabilidade. Quando a gente fala ambientalmente correto, a gente está analisando só os parâmetros relacionados às questões ambientais. Impactos ambientais podem ser positivos ou negativos, mas a gente acaba sempre focando nos negativos para poder estudar e criar estratégias sobre eles. Então, assim, quando a gente fala construção ambientalmente correta, a gente quer dizer que é uma edificação ou um processo de construção que, baseado no que é feito no business as usual, ele tenta ser mais eficiente, ter mais desempenho naquilo que interfere no meio ambiente. Então, ele teria que ser uma construção que tem menos energia incorporada, ou menos energia na fase de uso, ou consome menos água, ou produz menos resíduo, né? Ou seja, todos os critérios e parâmetros relacionados às questões ambientais. Então, ele teria que funcionar melhor do que uma construção convencional, que é o nosso ponto de referência. Professora, quais são os sistemas inovadores mais utilizados agora na construção? Na construção de forma geral ou na construção sustentável? Na sustentável. Tá. Não existem sistemas inovadores mais sustentáveis, né? Existem os sistemas inovadores e daí se ele é sustentável ou não, a gente tem que avaliar, né? Existem métodos de avaliação para isso, porque um sistema inovador pode ser sustentável numa localidade, mas pode não ser sustentável em outra localidade. Porque tudo vai depender se tem fornecedor, a qualidade da mão de obra, a qualidade do produto, né? Porque às vezes você quer importar um sistema que está um sistema construtivo que está tendo ótimo desempenho em outro lugar, mas chega aqui você não consegue ter a mesma cadeia, a mesma mão de obra para executar e aí você não tem o mesmo desempenho, né? Então, para ser sustentável não necessariamente precisa ser inovador, né? O que a gente tem hoje no Brasil, que tem se destacado, né, e a gente já tem um pouco da cadeia ali, né, sendo fomentada, é o steel frame, que é uma estrutura de alumínio, né, com fechamentos laterais de USB, placa de gesso e etc., né, placa cimentícia. O wood frame, que é basicamente a mesma coisa, só que é a estrutura de madeira. E o CLT, que é uma sigla em inglês, né, que é o Cross Laminated Timber, ou em português é MLCC, madeira lamelada, colada, cruzada. Esse seria assim, o que está mais recente dentro do que é o mercado brasileiro. Esses são painéis grandes de madeira. Esses painéis são estruturais, então eles compõem piso, paredes e lajes. E é como um Lego gigante, é todo produzido na fábrica. Aí chega na obra, eles vão levantando, içando e montando como um Lego gigante. Então, assim, esses a gente pode considerar que são sistemas inovadores, que estão aqui, né, à disposição nossa. Existem outros, mas aí tem uma cadeia mais dificultada, né? Apesar de que, no Brasil, a gente considera sistema inovador, né, esse termo, entre aspas, aquilo que não tem normativa, né? Então, todo sistema construtivo inovador que está fora de alguma norma, para ele ter um financiamento do governo,
ele tem que tirar a SINAT, ou seja, passar por um processo dizendo assim, olha, eu estou cumprindo os requisitos de desempenho da norma e tal, então ele tem que tirar a SINAT e da TEP, né, que é do programa PBQPH, que eu falo mais para frente ali, né. E aí você pode ter um financiamento do governo, né. Quando você tem esse sistema normatizado, por exemplo, ele deixa de ser inovador. E o wood frame agora, a norma já foi discutida e vai sair a norma do wood frame. Então ele vai deixar de ser considerado um sistema inovador, tá? E vai ser considerado um sistema convencional, que facilita muito financiamento e etc. Né? Professora, você falou do wood frame, né? A gente costuma ver bastante construção de wood frame na América do Norte, assim, costumo ver na internet. E aí a minha pergunta é sobre a questão do meio ambiente onde essa construção vai ser instalada. Por exemplo, uma construção de wood frame ou de algum outro sistema desse seria viável, por exemplo, em Foz do Iguaçu, onde a gente tem uma amplitude térmica que varia muito, ou, por exemplo, na Amazônia, onde a gente sabe que o nível de umidade é muito alto. O ambiente onde essa construção vai ser colocada influencia. E aí eu queria saber, esses materiais, essas inovações, elas são viáveis no Brasil? Tá, vamos lá. Você falou de viabilidade em termos de conforto. Isso, né? Então, isso. São vários tipos de viabilidade, né? E durabilidade também, né? Porque a minha próxima pergunta vai levar isso em consideração. Então, assim, o que acontece? Nos Estados Unidos eles têm uma cadeia formada, então mais de 90% das edificações são em wood frame. Isso tem em outros países também. A gente tem até a dissertação de uma aluna minha que faz esse levantamento, né? E o wood frame, a gente tem que pensar assim, que os sistemas construtivos, quando se trata de envoltória, que são as paredes externas, né? A gente tem que imaginá-los como uma roupa. Então, assim, o dia que tá frio, a gente põe mais roupa. O dia que tá menos frio, a gente tira a roupa. A envoltória, ela deve responder às condições climáticas locais. Então, o wood frame, ele tem uma estrutura, né, de madeira, e aí você tem os aplacados, né? Pode ser USB pro lado de dentro, ou placa de gesso pro lado de fora. Então, você tem camadas que você pode constituir conforme as condicionantes climáticas do lugar que você está projetando. Você pode ter uma câmara de ar, ou você pode ter um isolamento térmico acústico, você pode ter uma parede mais fina, uma parede mais grossa, né? Isso tudo conforme as condições climáticas. Na norma de desempenho, que é a norma que eu acho que é a central quando a gente fala de sustentabilidade no Brasil, você tem que partir dela, senão não tem sustentabilidade, né? Ela divide o Brasil em 8 regiões, né? Com características climáticas diferentes. A gente poderia subdividir em muitas mais, mas a norma coloca 8. Então, eu vou projetar aqui para Foz do Iguaçu, não me lembro de memória, mas acho que é zona 13. Então, eu tenho que ter um coeficiente de absorptância tal, né? Então, você tem alguns critérios que você tem que alcançar para que aquela edificação funcione naquele clima. Então, isso vale para qualquer sistema construtivo. Para pré-fabricado em concreto, para CLT, até mesmo para o nosso convencional, né, de alvenaria. Você tem que ver as condições históricas e projetar conforme o clima. Então, sim, é possível construir com wood frame na Amazônia, ou no Rio Grande do Sul, ou Urubici, que deve estar frio demais hoje, né? Ou em Foz do Iguaçu. Mas você tem que calcular a envoltória como uma roupa mesmo. E no Brasil, por conta do nosso tamanho, né, e uma boa parte, nós estamos no hemisfério sul, né, uma boa parte do conforto ambiental não está somente nas paredes, está no telhado. Então, essa radiação que a gente recebe por cima, ela é muito importante quando a gente vai fazer os estudos de conforto térmico aqui no Brasil. Então, às vezes você tem uma parede super bem resolvida, mas a cobertura não. E aí você não consegue, né? Então, e o piso também, porque o piso a gente troca calor e frio com o piso. Então, conforme a região, a gente tem as estratégias arquitetônicas para ter uma melhor resposta. E tem sistemas que facilitam isso ou não, né? Eu acredito que o wood frame, steel frame, esses sistemas mais industrializados, eles facilitam porque você define isso, né? Os blocos, eles
você teria que ver qual que é a espessura de parede que você precisa, se tem o bloco no mercado, se não tem o bloco, né? Mas tudo é possível desde que você faça conscientemente. Então, sim, dá para adaptar. Com relação à durabilidade é... Vamos falar só do wood frame ou de todos os materiais? Vamos ver aqui. Porque, assim, a durabilidade, ela existe quando você conhece o material e o sistema, né? Quando a gente trabalha com madeira, a gente tem que entender que madeira é um material que gosta de água, né? Material natural. Então, a gente brinca e fala que... Eu estou plagiando aqui um colega nosso de trabalho, né? Fala que a madeira tem que estar de guarda-chuva ou de chapéu de abas largas e galocha, para não receber essa água que vem da chuva ou da umidade do chão. Então, você entendendo as características do material, você projeta conforme essas características e você aumenta a durabilidade dele. A cada 2 anos você tem que repintar, ou a cada tanto tempo você tem que ver, né? Ou, não, nesse lugar é muito agressivo em termos de condicionantes ambientais, então eu tenho que fazer um tratamento químico, então tem que fazer. Então, você conhecendo o material, isso vale para concreto, para aço, né? Eu vou colocar uma estrutura de aço em frente ao mar, eu sei que é um ambiente muito agressivo para o aço. Se eu tomar essa decisão, eu tenho que ter estratégias que protejam esse aço, que aumentem a sua durabilidade. O aço é ruim? Não, não é, né? Mas a gente tem que usar esse material conforme a melhor característica dele. Então, também, a durabilidade do wood frame vai depender se você está projetando de maneira correta, né? Ali num dos campos da Unila, né, a gente vê que tem uma cobertura de eucalipto, com pilares de eucalipto. É uma madeira, ela não está tratada, não está engenheirada, né, é uma madeira natural. Então, se você encosta lá no chão, a tendência dela é absorver toda aquela água. Então, o que você teria que fazer? Você teria que levantar, deixar um espaço livre para essa madeira ventilar, e aí você pode fazer sobre um suporte de aço, de concreto, o que for. Então, é respeitar a característica do material, qual for o material, para poder aumentar a durabilidade. Professora, e usando esses materiais, em questão de valores, é muito mais caro que o tradicional e para mantê-los também é? Eu não sei te responder essa pergunta objetivamente. Certo. Tá? O que eu posso dizer é uma avaliação mais qualitativa em relação a essa pergunta, porque o preço dos materiais vai variar conforme a região e agora a gente teve uma variação muito grande do preço dos materiais, né? O aço subiu muito mais do que se esperava mesmo nessa pandemia, por exemplo. Mas assim, quando você tem uma cadeia produtiva consolidada, que é o caso do cimento no Brasil, mas o cimento é o material mais utilizado na construção civil no mundo, né? Assim, no nosso caso, os blocos cerâmicos, a gente tem uma cadeia toda consolidada, desde pessoas para trabalhar, quanto instrumentos, quanto fornecedores. Então, quando você tem essa cadeia formada, consolidada, você tem mais oferta. Então, o material acaba sendo, né? Se a gente aplicar a lei da oferta e procura, o material acaba sendo mais barato. A questão desses sistemas inovadores, vamos dizer assim, ou industrializados, é que a conta nunca pode ser direta, né? O correto seria fazer o seguinte, você pergunta assim, qual que é mais caro, uma casa de alvenaria ou de um sistema industrializado? Então, se você fizer o valor do material e mão de obra direto sobre o metro quadrado, possivelmente a industrializada vai ficar mais caro. Só que você tem que fazer o valor total da obra, que é, a industrializada, você, para uma mesma edificação, você vai construí-la em 4 meses. Uma convencional você vai construir em 12. Nesses 12 você tem mão de obra, você tem imposto, né, do trabalhador, você tem aluguel de coisa, você tem... que são custos que você também tem que somar. Às vezes você tem aluguel que você está esperando para terminar de construir sua casa, isso entra no custo total, né? Então, às vezes, aquele custo direto é mais alto, mas no global da análise pode ser que seja competitivo. Eu não sei te dizer assim, afirmar é mais barato, mais caro, competitivo ou não. Vai depender muito. Aqui no Paraná, a gente tem uma cadeia de fornecedor de madeira plantada para construção civil, que é pinos, né, com mais idade, bem consolidada, né? O Paraná é um dos maiores produtores de pinos, né? Com idades que a gente pode usar na construção civil. Então, para nós, no caso, sai mais barato do que para a pessoa que vai usar esse material, não sei, no Tocantins, ou, sei lá, no Mato Grosso, né? Assim como para nós é muito mais caro trazer
madeira da Amazônia do que para a pessoa que mora ali do lado da Amazônia. Então, os valores vão mudar aí conforme a região. É difícil falar de valores, né? É uma análise muito mais complexa, mas assim, em termos de direção, acho que é isso que eu poderia citar. E quanto ao ciclo de vida dos materiais utilizados em uma construção, professora? Você pode explicar para a gente por que é importante considerar esse ciclo de vida? Como é calculado esse ciclo de vida? Esse tema eu adoro falar do ciclo de vida dos materiais. Porque assim, quando a gente fala de construção, né, a gente tem que pensar no ciclo de vida. Então, do momento que a construção nasce até o momento que ela morre. Então, quando ela nasce? Quando se começa a extrair qualquer tipo de minério ou matéria-prima para produzir um elemento, um componente, né, um produto, um material de construção. Então, essa é a fase que a gente fala pré-operacional. E aí você transporta e constrói. Depois que ela está construída, você entra na fase de uso e manutenção. A hora que acabou a vida útil, né? Aí você vai desconstruir, reciclar e até que acabou a vida mesmo, não tem mais. Aí acaba e aí vai para o descarte final, destinação final. Então isso aqui é o que a gente chama de ciclo de vida da construção. Isso vai desde um elemento, desde um parafuso, tem o seu ciclo de vida, até todo o complexo da edificação ou de um empreendimento, né? Todas as partes passam por esse processo de nascer e morrer, né? E por que é importante? Porque o impacto do empreendimento, de uma edificação, vai somar os impactos pré-operacionais, operacionais e pós-operacionais. Tá? Então, vou dar um exemplo. Vamos falar, já que a gente estava falando de madeira, né? A madeira é minha praia, como diz o outro, né? Então, quando eu vou construir madeira, eu vou somar todos os impactos ambientais, sociais, econômicos, desde que eu plantei aquela madeira, né, se for plantada, né, se for nativa é outra história. Aí processei, transportei essa madeira, eu vou somando, né, as emissões de CO2, energia, né. Levei para o canteiro de obras, aqui eu fiz uma construção mais convencional, gerei resíduo, aí esse resíduo vai para um descarte final. Se ele for tratado, por exemplo, né, no Brasil se costuma tratar com CCA, que é cromo, cobre e arsênio, você não pode levar esse resíduo para qualquer lugar, porque ele vai acabar... me fugiu a palavra agora. Contaminando, obrigada, o solo, né? Então, a madeira tratada com isso aí, você tem que ou queimar em altas temperaturas ou dar outra destinação. Então, veja que o impacto como essa, desde o transporte, do processo de produção, né, na fábrica e na obra. Aí eu fiz uma edificação com aquela madeira que, em teoria, é uma madeira que estoque de carbono temporário, tem menos emissão de CO2 e etc. Mas daí eu construí de uma maneira que eu desconsiderei o material. Eu fiz um projeto e adaptei para aquele sistema construído. Aí eu diminuí a durabilidade do material. Então, uma edificação que tinha que durar 50 anos, durou 40. Então, você perdeu 10 anos. Então, esse ciclo de vida, ele é o que vai definir se essa edificação causa menos ou mais impacto, né? E a gente fala de materiais porque edificação é material, né? Você tem os processos, né? Mas edificação é um material. Então, a gente tem, quando a gente fala de indicadores ambientais, os pré-operacionais, né, que é emissões de CO2, energia incorporada, pegada d'água. E aí você tem na fase de uso isso também, né? Então, na fase de uso depende muito do material que você usou, se essa edificação vai durar, se não vai durar, né? Do projeto que você fez, se está adequado ou não, né? Então, a parte de projeto é extremamente importante, porque ali você está definindo como aquele edifício vai funcionar, se ele vai consumir mais ou menos energia do que a média, né? E quanto tempo de vida ele vai durar acima da norma. Porque a norma define quanto que tem que durar, né? O que vem a mais é ganho, né? É desempenho, vamos dizer assim, né? Estrutura, 50 anos, envoltória, 40 anos, né? Sistemas hidrossanitários, 20, assim por diante. Então, no mínimo é isso. E aí você tem que, se você tiver um bom projeto, você consegue fazer com que essa vida útil, não é a vida mesmo, porque às vezes a vida útil acaba antes do que o material acabou, né?
você vai definir essa vida útil, né? Quanto que ela vai durar por conta de um bom projeto, de bons materiais que tenham, né, a sua qualificação avaliada e coisas do tipo. Por isso que o ciclo de vida é super importante, porque às vezes você fala, eu vou querer um piso A ou B, né? Eu vou querer um piso de porcelanato, eu vou querer um piso de concreto polido, eu vou querer um piso de madeira nativa. Cada um carrega em si um impacto ambiental, econômico e social. Então, assim, quando eu escolho material, eu estou definindo o que vai acontecer lá atrás. Um exemplo bem escancarado disso é, por exemplo, quando eu defino fazer um pergolado, madeira ser plantada ou madeira nativa. Então, se for nativa, ela tem certificação, ela é legal, de onde que ela vem? Se você não pede nota fiscal, não se interessa se vai ser certificado, etc., pode ser que você esteja comprando uma madeira de fonte ilegal. E aí imagina o impacto, não é só o impacto ambiental, é o impacto social, o impacto econômico, né? Você está fomentando uma atividade ilegal, pelo simples fato de não pedir uma nota fiscal, por exemplo, para uma madeira nativa. Né? Se você escolher uma madeira plantada, você sabe que madeira plantada é igual plantar arroz, milho, é uma plantação. Né? Não tem esse viés de modificar a floresta nativa e etc. Né? Então, veja que cada decisão vai definir o impacto que você vai causar no meio ambiente. Você é o projetista, o responsável, né? Ou o próprio consumidor, que resolve comprar uma coisa ao invés da outra, né? É por isso que o ciclo de vida é super importante, porque cada etapa você vai somando uma marca, né, naquela edificação. E a senhora está falando de madeira, tem a plantada, a nativa, e no caso da plástica, a gente pode falar que os materiais sintéticos, eles são mais sustentáveis? Madeira plástica não é madeira, né? Não é comercial, porque ela parece madeira. Né? Não podemos falar que os materiais sintéticos têm menos impacto. Até te respondendo complementando uma resposta que eu não dei na pergunta anterior, você não tem como dizer que um material A impacta menos que o B se você não avaliar com critérios claros. Tá? E aí você pode ter duas avaliações, já que a gente está falando, a avaliação da sustentabilidade. As avaliações de sustentabilidade, você tem os 3 âmbitos incutidos em critérios, né? Então você tem os critérios ambientais, critérios sociais, critérios econômicos. E você tem a avaliação do ciclo de vida, a famosa ACV, que é um método normatizado, super antigo. A primeira empresa que fez uma ACV no mundo foi a Coca-Cola na década de 60, né? E a ACV, eu acho um método potente, porque ele é normatizado, você sabe, né? O passo a passo dele, e ele é absolutamente transparente. Então, para avaliar se a madeira plástica é melhor que a madeira tal e a madeira tal, os 3 materiais deveriam passar pelo mesmo método de avaliação, com os mesmos critérios de avaliação, tá? Se passa por ACV, mas os critérios são diferentes, então a gente não tem uma mesma base metodológica de comparação, então não poderia ser comparado, né? Mas, de forma geral, os materiais sintéticos, né, eles, comparado com os biológicos, eles são mais processados, eles, em teoria, né, têm mais energia incorporada, mais carbono, nem sempre mais carbono, né, porque a madeira ela tem bastante carbono incorporado, mas é carbono biogênico, né. Então, assim, de forma ampla, assim, sem fazer nenhuma análise, a gente considera que os materiais biológicos têm maior chance de ter essa pegada inferior, quando a gente fala de pegada de carbono, emissões de CO2, né, energia gasta para produzir, porque também muitas vezes eles são menos processados. Né? Então, assim, não dá para afirmar sem a avaliação com um método robusto. E para ele ser robusto, ele não só tem que ser normatizado, mas ele tem que ser transparente. Então, no Brasil, a gente lançou agora, esse mês, uma ferramenta assim, que eu acho que nós achamos pelo menos, né, que vai revolucionar um pouco o setor da construção, que é o SIDAC, é o Sistema de Informação de Desempenho Ambiental da Construção. Tá?
Esse é um projeto que quem coordenou foi o CBCS, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, né, apoiado pelo Ministério de Minas e Energia e a GIZ da Alemanha. E aí tem mais um monte de gente que participou. Tem conselho consultivo, equipe técnica, conselho científico, né? Então, assim, que é esse sistema? Esse sistema, ele, sobre uma mesma base metodológica, que considera as etapas do ciclo de vida, ele avalia uma primeira cesta de materiais da construção. Então, você entra no sistema, você vai ter lá, bloco cerâmico, quanto de energia incorporada tem, quanto que emitiu de CO2. Madeira serrada, cal, cimento tipo tal, né? E aí, neste caso, os materiais estão sobre uma mesma base metodológica, são dados nacionais, porque não adianta a gente pegar um inventário de um banco de dados internacional, que o processo produtivo é diferente, o caminhão que transporta é diferente, as distâncias, então não adianta pegar aquele valor e aplicar em estudos do Brasil, porque não correspondem, né? O SIDAC, ele usa somente dados brasileiros. E aí, com essas informações, né, você consegue responder tais perguntas, né? É óbvio que a gente tem que pensar o seguinte, os materiais, eles não são concorrentes, né? Essa é uma opinião minha. É melhor concreto ou aço? Depende. Se eu quiser uma viga que né, supere 20, 30 metros de vão, uma treliça espacial, uma treliça de aço é muito mais apropriada do que uma viga de concreto, mesmo que protendida. Tá? Então, assim, os materiais não são concorrentes. A gente pode usar vários materiais numa mesma obra, cada um na sua melhor característica. Então, uns materiais respondem melhor à compressão, outros melhor à tração, né? E aí você pode mesclar esses materiais para tirar o melhor proveito de cada um. Agora, quando a gente fala em impacto ambiental, aí é assim, cada material traz a sua marca, né? E a gente tem trabalhado já há vários anos levantando esses dados primários da indústria nacional para poder criar indicadores ambientais sobre os nossos materiais de construção. E às vezes um mesmo material pode variar muito o impacto ambiental, né? Muito mesmo. Um bloco de concreto, que foi o primeiro projeto piloto que nós fizemos há 10 anos atrás, né? Quem participou foi o Bloco Brasil, a BCP, as empresas ali envolvidas. A gente via que tinha empresa que tinha assim, um range, uma faixa de variação entre o tanto de cimento que usa para uma mesma resistência é muito grande. O mesmo bloco normatizado, né? Empresas que estão vinculadas às associações, são legais, né? Então, assim, a gente tem muita variação. E ter parâmetro para tomar decisão é fundamental. Se a gente tem coisas aleatórias, um estudo A, um estudo B, você não sabe como tomar decisão. É difícil responder essa pergunta. Agora, quando você tem um parâmetro sobre uma mesma base metodológica, com dados nacionais para responder tais perguntas, a gente consegue avançar nas questões de sustentabilidade e da própria implementação da sustentabilidade. Porque como é que você vai dizer assim, eu quero fazer uma edificação sustentável, use materiais sustentáveis, mas eu não sei, não tenho dados, aonde eu vou buscar essas informações, né? Então o SIDAC, eu acho que ele é uma ferramenta potente que vem aí revolucionar um pouco as nossas decisões. Professora, a professora estava falando dos materiais. Atualmente, por exemplo, existe alguma tendência de algum material, tipo bambu ou isopor, ou não tem nada disso, nenhuma são concorrentes? Os materiais, vamos lá, tendência, agora eu vou sair um pouco do que é a própria construção civil. A tendência é avançar nos estudos dos biomateriais, né? Avançar no que a gente considera a gente chama de biotecnologia, que é implementar a tecnologia nos biomateriais. Por quê? Porque os biomateriais, eles são renováveis, você planta, né? Você planta, e aí esse processo vivo de crescimento e tal, eles conseguem, por algum tempo, tirar o carbono da atmosfera, estocar neles enquanto eles existem, depois que eles deixam de existir, eles liberam novamente. Mas assim, é diferente do estoque fixo, né? Eu tenho no planeta Terra, eu tenho um tanto de calcário, e a gente não produz calcário, a gente não planta calcário, né? A gente pode reutilizar,
reciclar, mas a gente não cria nada, né? O universo ele é uma caixa fechada, a gente tem que entrar nos ciclos ali naturais. Então, os biomateriais têm sido uma tendência para os estudos, né? E aí, quando a gente fala em construção, isso também é válido para a construção. A gente tem uma corrente caminhando para o desenvolvimento desses materiais biológicos. Mas a gente também tem alta tecnologia empregada em materiais, né? Tem os nanomateriais, tem materiais com mudança de fase, então é a própria estrutura física, os estudos já estão chegando nas modificações da estrutura física dos materiais para conseguir o que se quer, né? Então, vai falar assim, tem um material que está se investindo mais ou não? Eu acho que não. Em termos de futuro, né? O que tem se trabalhado muito mesmo, é para diminuir a pegada de carbono do cimento. Porque o cimento é um material mais usado no mundo para construir, ele representa em torno de 7, 8% das emissões mundiais de CO2, então é muita coisa, isso só a indústria cimenteira, né? E a indústria cimenteira tem trabalhado bastante para reduzir a sua pegada de carbono. Porque a pegada de carbono do cimento ela é composta por CO2 químico, que a gente chama, que não tem o que fazer, porque é um processo químico, você transforma calcário em CO2, você vai acabar transformando o calcário em óxido de cálcio mais o CO2. Não tem muito o que fazer, né? Para ter cimento tem que passar por esse processo. Aí você tem o CO2 que a gente já fala CO2 fóssil, que é da queima dos combustíveis fósseis no forno, no transporte, né, que queima combustível, etc. E você tem o CO2 também da eletricidade, que você precisa, mas esse é bem pequenininho, né? Então, assim, do que se pode fazer, o CO2 químico, que é entre 60% e 65% das emissões do cimento, você não tem muito o que fazer. Mas no outro percentual você tem. Então, tem se estudado modificação dos fornos, mudança de combustíveis, né, mix energético, combustíveis renováveis ou biomassa, né, que a gente fala CCS, o CCSU é Carbon Capture and Storage and Use, que você captura o CO2 ali na saída, né, da fábrica, né. Então, assim, tem se estudado um monte de estratégias para melhorar o impacto ambiental do cimento, né. Então, isso sim, a gente vê que tem se trabalhado muito nesse sentido, porque... A professora diz o cimento na produção do cimento ou em outro material para substituir o cimento? Vamos lá. Na produção e no uso. Então, essas estratégias que eu passei aí por cima são as estratégias para você diminuir o CO2 na fase de produção para trás. Na fase de uso, a gente tem outras estratégias, né, que trabalhando com as adições do cimento, por exemplo, colocando mais materiais que têm menos emissão de CO2, como o filler, né, que você só tem a emissãozinha ali do processamento dele, então você trabalha assim com as adições do cimento para reduzir, né? Ou, por exemplo, você usa argamassa industrializada, né, que você tem menor teor de cimento do que uma argamassa feita em obra, por exemplo. Ou você pode usar um concreto usinado, que você também consegue produzir o mesmo concreto, com a mesma resistência, o mesmo volume, só que com menor teor de cimento, porque, né? E no cimento a gente trabalha com a redução do clinker, que é efetivamente o que, né, que é aquela emissão maior, por outras adições ali na mistura do cimento para diminuir essas emissões. Então, é tanto na fase de produção quanto na fase de uso, né, ou aditivos que incorporam ar, para você, com aquele mesmo tanto de cimento, você consegue um volume maior, né? Mas, então assim, tem se feito a substituição do clinker por adições, por exemplo, tá? Mas substituir o cimento por outro material, olha, vai depender da tua necessidade, né?
vai depender da tua necessidade. Eu acho que no Brasil ainda é muito forte a cadeia, né, as construções, porque todo o nosso know-how, incluindo até as disciplinas dentro dos cursos de engenharia, ensinam a construir com concreto, com cimento. Né? Então, a carga horária com outros materiais é muito pequenininha. Né? Então, se a pessoa se interessa, ela tem que fazer uma especialização para poder trabalhar com segurança, assim, com outro material. Né? É que agora me surgiu uma dúvida, assim, para grandes construções, assim, usinas, arranha-céus e tal, não existe um substituto do cimento para grandes construções, assim, porque a senhora estava falando e eu estava prestando atenção e tentando me lembrar, assim, eu conheço técnicas de construção de adobe, super adobe, mas nada muito grande, assim, eu fiquei pensando em grandes construções, não existe um substituto do cimento. Para dams, né, com a represa, que eu não conheço, tá? Mas para arranha-céu, sim. Hoje a gente tem uma corrida, né, para ver quem constrói o maior arranha-céu em CLT, que é esse sistema construtivo em madeira. Né? Então, a gente já tem edifícios de 40, 60 andares com CLT. Né? Então, sim, existem esses estudos para se construir com outro material. Eu não posso dizer que substituindo o cimento, eu acho que é uma outra alternativa. Eu realmente não sou do grupo que acha que existe o material bom e o material ruim. Eu acho que existem materiais. E a gente deve aumentar as nossas possibilidades, né? Porque tem muito material, a gente precisa aumentar as possibilidades construtivas. Então, pontes, assim, essas coisas, né? Mais a parte de infra, talvez um engenheiro que trabalha com infraestrutura pudesse responder assim, mais tranquilamente, mas arranha-céu tem sim, tá? Existe essa corrida para ver que país faz um arranha-céu mais alto em madeira. Professora, mudando um pouco de assunto, existem políticas públicas para tornar essas construções mais acessíveis? Tem! Vamos lá! Para tornar as construções sustentáveis mais acessíveis, né? Se a gente partir do princípio que uma construção, para ser sustentável, tem que ter tecnologia incorporada, tem que ter um sistema construtivo inovador, tem que ter certificação, a gente vai concluir que construção sustentável é só para uma faixa social mais alta. Mas isso não é uma regra. Você não necessariamente precisa ter isso para ter sustentabilidade. Você tem soluções para incorporar ou implementar sustentabilidade nas edificações que não estão assim neste rol assim, das coisas mais caras. Né? Agora, política pública... Eu vou falar assim, em âmbito federal e depois municipal. Então, em âmbito federal, o que a gente tem hoje é o programa Casa Verde, né, que substituiu Minha Casa Minha Vida. Né? E na lei que define esse programa, ele coloca que você tem que ter uma construção sustentável. Então, ele cita sustentabilidade para esse programa, que é um programa para a população de renda mais baixa, né? Hoje são 5 faixas de renda no programa, aumentou uma. Então, assim, em teoria, as edificações que são construídas dentro desse programa, elas têm que ser sustentáveis, tem que ter algo de sustentabilidade, né? A gente poderia depois puxar ali a lei para poder verificar certinho como é pedido, tá? Então, no âmbito federal tem essa. Tem o PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade do Habitat. Qualidade e Produtividade do Habitat. É uma sigla difícil de falar. Né? Então, o PBQPH, ele é um programa que ele surgiu para falar assim, olha, gente, se vocês quiserem financiar com dinheiro do governo, vocês têm que demonstrar que vocês têm um nível de desempenho mínimo. Então, o governo não vai dar dinheiro para qualquer coisa. Então, dentro desse PBQPH, você tem o sistema para materiais, o sistema para construtoras e o sistema para sistema de avaliação, que eu falo, né? Para os sistemas construtivos. Então, se avalia a construtora, né? Se avalia os materiais e se avaliam os sistemas inovadores ou sistemas convencionais. Para dizer assim, olha, estes aqui têm desempenho, têm qualidade, e eu acho que estar conforme
ser legal e cumprir a norma de desempenho, isso é o primeiro passo para você poder ter uma construção sustentável. Se você está fora disso, você nem começa a discutir sustentabilidade porque não tem como, né? Então, por isso que o PBQPH é importante. E o PBQPH, nessas avaliações, ele considera a norma, que é a norma de desempenho, a 15575, que ela é uma norma para edifícios residenciais. Ela está em vigor desde 2013, mas infelizmente a gente tem detectado profissionais que têm se formado recentemente que nunca ouviram falar da norma, ou nunca trabalharam com a norma, o que é péssimo, né? Porque a norma de desempenho, ela define o desempenho, né, do sistema hidrossanitário, envoltória, cobertura, estrutural e etc., né, sobre vários critérios, né. E entre o que tem dentro dessa norma, uma norma grande, tá? Você tem o âmbito da sustentabilidade ali, né, onde você vai avaliar durabilidade, manutenabilidade e impacto ambiental. Então, existe o tema sustentabilidade dentro da norma para construir residências, que é a base do estoque de edifícios de um país, do nosso país. E aí você percebe que nem todo mundo conhece, aí é assustador. Porque você tem a norma, você tem, né? O governo se preocupou em fazer isso, mas a gente, como profissional, também tem. E o usuário, às vezes, não está informado, porque o usuário tem os seus direitos. Então, você tem que receber o manual do usuário para saber como é que você faz a manutenção na sua casa, porque a durabilidade, a vida útil, depende da manutenção, né? E aí, no âmbito federal, eu poderia citar talvez essas três, assim, que eu acho que são base para a gente poder implementar alguma sustentabilidade no setor, né, quando a gente fala de governo. No âmbito municipal, a gente poderia destacar, né, o IPTU verde, IPT ecológico, IPTU, né, tem vários sinônimos assim, que você vai encontrar, que ele é uma estratégia de redução do imposto do IPTU, né, se você fizer certas coisas que cada município pede. Então, assim, isso aí cada município vai definir o que você tem que fazer para ganhar um desconto no IPTU. É uma forma de incentivar as pessoas a melhorarem, né? Então, assim, tem cidade que pede que se coloque, não sei, telhado verde, captação de água, piso permeável, o que sei, né? E aí, se você comprova, você tem esse desconto do IPTU, é uma forma de incentivar, né? Eu acredito que quando a gente fala de governo, são poucas eu gostaria de ter uma lista, né, enorme de incentivos do governo para a construção sustentável, mas não temos uma lista enorme, mas a gente tem instrumentos que definem coisas mínimas que tem que se fazer para você poder, né, ter uma construção sustentável. E aí depois você tem as iniciativas particulares, né? Que são selos, certificações e programas e assim por diante, que aí sim tem um montão de iniciativa. Aqui talvez mexa com o bolso, é o IPTU verde, né? Mas nem sempre, a gente já fez essa continha por cima, né? O desconto que você ganha no IPTU vai valer o investimento necessário para aquilo. Então algumas cidades funcionam bem, outras já é mais burocrático, né? Mas isso é uma definição do município. E no caso dos materiais, nessas construções mais sustentáveis, existe uma listinha assim, de alguns que esses realmente tem que ter nesse tipo de construção? Não. Não tem receita pronta. Tá? Não tem assim, faz isso que você vai ser sustentável. Não. Vou dar um exemplo. Tá? Quando a gente fala de sustentabilidade, que imagem que te vem à cabeça? Muita gente vai falar assim, me vende uma construção verde ou uma construção com telhado jardim, né? Captação de água da chuva. Então, telhado verde. Telhado verde pode ser super legal, mas pode ser um super problema, tá? Vai depender do quê? Do teu projeto, da onde você está, né? Ou seja, dos condicionantes locais e de projeto. Por exemplo, um telhado verde, poxa, super legal, você pode, né, ter um jardinzinho lá em cima que você planta, você
diminui o índice de reflexão, né, porque é um outro material, é uma grama. Você tem ali uma massa que vai servir de isolamento, né, para você. Só que você também tem uma sobrecarga na laje que vai fazer com que você necessite vigas que sustentem mais, pilares, fundação que sustente mais, impermeabilização que usa materiais plásticos, né? Eu vou colocar plásticos no professor, os professores de materiais vão me matar, né? Assim, mas você tem que usar impermeabilização, que são materiais mais intensos em energia e emissões, né? Você tem que dar manutenção, se você tiver uma infiltração vai ser um problema, né? E nem todo lugar a gente precisa de isolamento térmico, tá? Se eu vou para um lugar, não sei, se eu vou para Manaus, né? Tropical, quente, úmido, o ideal é que eu não tenha grande inércia, tá? O ideal é que eu tenha uma edificação com baixa inércia, porque o calor que entra de dia tem que sair à noite, né? Se eu tenho uma grande inércia, o calor entra e não sai, você morre de calor à noite. Então, nem sempre o isolamento é bem-vindo, depende de onde você está construindo. Então, o telhado jardim é uma solução sustentável? Para alguns casos, sim. Para outros, não. Tá? Captação de água da chuva. Aquecimento solar, por exemplo. Né? O aquecimento solar, para a gente, é bacana. Mas para alguém que mora, não sei, no sertão nordestino, ele precisa esquentar a água, né? Será que não seria melhor um ar-condicionado, em termos de conforto? Né? Porque já que vai consumir energia numa coisa e na outra. Não sei, então assim, não tem receita e coisa pronta. Use isso. Se você encontrar, cuidado. Cuidado, né? A gente também, infelizmente, sustentabilidade é um termo que foi, né, está vastamente comentado, né? E quando a gente abre, você às vezes não tem critérios para saber o que está certo e o que está errado. E daí aparece o que a gente conhece como greenwashing, tá? Greenwashing, que é a propaganda verde que não é sustentada mesmo, né? Que não é real ou que é meia verdade, né? Então, o que eu posso dizer é que não tem solução, assim, cartilhazinha, né? O que a gente tem que fazer é o seguinte: tomar como referência o que você tem e tentar fazer melhor. Aí a gente pode implementar desempenho que é base para a sustentabilidade, né? Professora, a gente está falando aqui de construções novas. Eu tenho a minha casa lá. É possível transformar a minha casa que já está pronta em uma construção mais ecológica? Sim. Isso a gente chama de retrofit. Tá? Retrofit não é uma reforma. Uma reforma é uma reforma. Você vai lá, arruma uma coisa, pinta, tá? Retrofit é uma reabilitação da edificação para uma necessidade atual. Você pega uma edificação, né, que já está lá, construída, que às vezes foi construída há décadas atrás, que não responde mais ao que você precisa, e você reabilita essa edificação, trazendo tecnologia, equipamentos e outras coisas. Então, você pode avaliar a tua casa, o que funciona mal na tua casa. Né? Minha casa foi mal orientada na questão solar, ou minha casa tem muito vidro para a fachada oeste, ou minha casa tem um telhado que não isola. Então, você vai fazer uma análise da tua casa, ver quais são os pontos que funcionam mal, e aí você modifica esses pontos. Tá? A gente tem no nosso curso de engenharia 2 disciplinas optativas, que é Conforto 1 e 2. E numa dessas disciplinas, a professora propôs justamente isso, né, para o aluno pegar lá a edificação dele, avaliar e propor o que dava para fazer, mas nesse caso era só para melhorar o conforto ambiental, não era para trazer sustentabilidade, mas o exercício é esse. E eu achei muita graça, porque um dos alunos fez um vídeo do quarto de bateria dele, então ele avaliou que estava mal posicionado, que tinha uma janela que batia justo para o sol, né, que tem mais horas de exposição para o sol, que o telhado não isolava, e aí ele foi propondo vegetação, cor, né, porque assim, tem cores que absorvem mais, cores que refletem mais, né. E aí ele propôs essa retrofitagem no quartinho lá de música dele, e foi muito legal, assim, eu achei muito legal o exercício. Então, é possível. O retrofit pode acontecer em pequena escala e grande escala. Você pode retrofitar edifícios verticais inteiros ou empreendimento inteiro.
né? E São Paulo já tem legislação para retrofitagem, tá? Para retrofit, por exemplo. Né? Que é justamente isso, você consegue. Na China, eles têm incentivado que se faça o retrofit nos edifícios antigos, ao invés de construir edifícios novos. Porque quando você vai construir um edifício novo, aí você tem que movimentar toda uma cadeia, né? Material, combustível, energia, né? Quando você tem um estoque de edifícios ali já, às vezes é mais vantajoso você fazer o retrofit do que você construir um novo. Então, na China existe um incentivo para você, não na China toda, tá? É uma cidade específica, eu falei China porque eu não lembro o nome da cidade, mas depois eu posso achar para vocês. Você faz o retrofit da edificação para ela melhorar o desempenho energético dela, ao invés de você construir outras, né? Então, isso é um incentivo do governo para fazer justamente isso que você está perguntando. Então, sim, é possível. É super legal. Se todo mundo tivesse esse interesse, seria super legal. Professora, você estava falando de conforto térmico e aí me veio essa amplitude térmica de Foz do Iguaçu que me deixa maluco. Eu não aguento verão, eu não aguento inverno. E aí eu queria saber como que essa amplitude térmica impacta nas construções aqui na nossa cidade. Olha, projetar em Foz do Iguaçu não é fácil. Porque Foz do Iguaçu, ela junta em si vários condicionantes climáticos difíceis de se conseguir um conforto natural, tá? Então, assim, conforme a gente tem um ABACO, que a gente fala de conforto, que cruza dados de umidade do ar, temperatura, não sei o quê, né? E aí você tem as zonas de desconforto e as zonas de conforto. Foz do Iguaçu, a maior parte do ano está dentro das zonas de desconforto, tá? O que quer dizer o seguinte, que por mais que você faça uma arquitetura bioclimática, que é aquela arquitetura que usa estratégias passivas para condicionar o ambiente, em alguns momentos do ano ela não vai ser suficiente. Na maior parte do ano não vai ser suficiente, tá? Então, nessa parte do ano, que é a maior parte dela, você vai ter que pôr equipamentos de acondicionamento artificial na tua casa, né? E isso impacta muito. Por quê? Porque você vai ter que pôr ou um aquecedor no inverno ou um ar-condicionado no verão, né? Isso do ponto de vista energético. Você pode usar estratégias bioclimáticas para melhorar ou ajudar no uso dos equipamentos. Eu vou dar o exemplo da minha casa. Eu fiz a minha casa, não fiz nada de especial, só implantei no terreno conforme a orientação solar, né? Então, fiz a abertura, simulei a questão da iluminação. Então, assim, quartos, queria que recebesse sol de manhã, as áreas que a gente tem menos permanência, menos sol, tal. Bom, e aí no inverno o sol entra até o meio da sala, no verão o sol não entra na sala porque ele passa mais em pé, no inverno mais deitado e tal. Bom, coisinhas muito simples. E eu tinha lá um medidor de temperatura e umidade que eu deixava um dentro e um fora, para ir vendo se funcionou, né? E aí no inverno a gente chegou a ter dias com uma diferença de 7 graus da parte interna para a externa sem acondicionamento artificial. Eu tirei foto e mandei para uns alunos. O que quer dizer o seguinte, eu vou usar ar-condicionado? Vou, mas vou usar menos horas ou menos dias, tá? Então, eu posso usar a estratégia bioclimática para me ajudar, mas a gente aqui em Foz do Iguaçu tem que usar. E aí a gente tem outros problemas em Foz do Iguaçu. Essa variação térmica, ela é muito complicada para os materiais cimentícios, porque material, ele trabalha, qualquer material, né? Ele dilata, ele retrai, ele trabalha. Uns mais, outros menos, né? E os materiais cimentícios, eles acabam, aqui em Foz do Iguaçu, por conta de no mesmo dia você ter 10, 13 graus de variação, no mesmo dia, aparecendo fissuras, né? Isso é um problema, porque em Foz do Iguaçu não chove. Chove, né? Chove forte, chove com vento. Quando eu cheguei aqui, eu falei que em Foz do Iguaçu chovia na horizontal, que eu nunca tinha visto chuva na horizontal, né? Porque aqui chove com vento, chove forte. Então, pequenas fissuras que poderiam passar sem nenhuma né? Assim, sem gerar outras manifestações patológicas em outras regiões, aqui podem ser o ponto de início de uma manifestação patológica, né?
começa a entrar água ali, entra, você vai ter infiltração, vai ter lixiviação, vai ter manchamento de fachada, vai ter várias coisinhas assim por conta do material não conseguir responder, né, a essa variação térmica. E aí, sabendo disso, você tem que usar aditivos, né, para você diminuir essas fissuras. E aí tem as chuvas, né? As chuvas daqui também são bem intensas, e a gente tem um problema que não é de Foz do Iguaçu, é um problema generalizado, mundial, que é a entrada do que a gente chama de arquitetura internacional. É uma arquitetura... Vocês devem, se eu falar, vocês vão já ver. Essa arquitetura quadradinha? Sem telhado, tal. Prédio feio. É. Desculpa, gente, que mora nesses prédios. O prédio é lindo. Então, essas casas, cubinho e tal. Você vê uma foto dessa em Foz do Iguaçu, em São Paulo, na Suíça, em Londres e na Espanha, tá? E não são os mesmos, não é o mesmo clima. A arquitetura internacional, ela é internacional, ela não tem essa identidade local, tá? Isso é um problema porque quando você tira os beirais, esconde o telhado atrás de platibandas, num clima como esse, né? Você tem sempre que manter a calha bem limpa, senão você pode ter infiltração. Se a calha não foi bem dimensionada, você também tem, né, tem água que sai. Se esse material fissurou, você vai ter um acúmulo de água ali, ela vai entrar justamente por ali. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com o dimensionamento das calhas, das descidas de água, com impermeabilização, com rufos, né, e tudo isso. Quando, na verdade, se você fizer um telhado com beiral, você não precisa nada disso. E, além do mais, você protege as paredes, né? Radiação solar, etc. Então, a gente... Não é um problema só de Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, eu vejo muito problema de infiltração, né? Acredito que é uma junção de coisas, não só da própria solução arquitetônica, mas da execução e etc, tá? Mas a gente tem perdido aquele conhecimento da arquitetura vernácula. A arquitetura vernácula é aquela que nasce com o local, como uma resposta às intempéries locais, à cultura local, ao clima local. A gente tem ignorado esse conhecimento secular e adotado outras alternativas. Pode, tá errado? Não tá errado, mas você tem que saber que vai te exigir mais esforço para que aquilo funcione do jeito que você quer, né? É bonito um pé direito duplo com vidro? É lindo! Mas em Foz do Iguaçu, o vidro funciona como uma estufa, tá? Se você virar para o lado oeste, então, você condicionou o usuário a ligar o ar-condicionado muito mais do que ele precisaria, né? Aí eu ponho uma película, aí você vai criando estratégias. Aí eu ponho um cobogó, aí você vai criando estratégias para ter aquele vidro, quando, na verdade, você poderia abrir para a fachada sul, né? Então, assim, não que isso resolva 100% do problema, mas, assim, a gente precisaria resgatar certas coisas. Eu acho que a sustentabilidade também permeia o bioclimatismo e a arquitetura vernácula. Não que a gente tem que voltar atrás, não que a gente tem que construir igual antigamente, nada disso. Porque nossa vida mudou, o nível de conforto das pessoas mudou. Uma pessoa que tem ar-condicionado, em determinada época, não quer mais viver sem ar-condicionado. E tudo bem. O que a gente tem que fazer é melhorar o desempenho dos equipamentos, melhorar o desempenho da arquitetura, melhorar o desempenho dos processos produtivos dos materiais. Não é voltar para trás. A gente não vai voltar para trás. Nem eu quero, eu gosto de conforto, né? O que a gente tem que melhorar o desempenho para poder, com a mesma energia, com o mesmo material, ter mais serviço para nós, né? Disso aí. Então, Foz do Iguaçu, olha, não é fácil. Professora, e a gente falou bastante sobre o Brasil, mas quando a gente pensa nos demais países da América Latina, existem ações voltadas com essa preocupação de construções mais responsáveis com o meio ambiente? Sim, a União Europeia está há algumas décadas à frente da gente quando fala em preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, né? Então, assim, obviamente, países desenvolvidos estão à frente, né? Eu até acho bem interessante porque as estratégias nos países desenvolvidos, União Europeia, elas acabam sempre tendo mais foco no ambiental, né? Porque questões sociais e econômicas mais ou menos já estão resolvidas, né? E aí, quando a gente vem para países em desenvolvimento, né, países mais pobres,
a gente mantém esse foco no ambiental, quando na verdade a gente ainda tem um monte de problema social e econômico para resolver. E a sustentabilidade fala das 3 coisas. O ambiental talvez seja mais fácil, porque a gente consegue medir mais fácil, né? E consegue trazer, entender coisas do exterior de pessoas que já passaram pelo que a gente está passando, né? Mas a gente precisava trabalhar mais a sustentabilidade nos âmbitos social e econômico, né? Então, assim, na Europa, a Europa puxa o carro, eu acredito, quando a gente fala de sustentabilidade, mas aqui na América Latina a gente também tem, né? Assim, o mundo, de uma forma geral, olha para a sustentabilidade, discute sustentabilidade e tenta fazer alguma coisa, porque os cientistas, posso dizer que mais de 95% deles concordam que a gente está vivendo uma mudança climática, e as pessoas de forma geral, né, entendem ou sentem que os tempos estão mudando, né? E sustentabilidade vem como uma estratégia para uma resposta que às vezes nem sempre a pessoa entende que ela tem que dar uma resposta a isso, mas ela entende que existe a tal da sustentabilidade, né? Então, os países aqui da América Latina também entendem isso, assim como os outros continentes, né? Mas é claro que cada país tem atuado conforme a sua realidade. Então, por exemplo, a gente tem a agenda para países em desenvolvimento, que é diferente da agenda para países desenvolvidos. E isso é muito legal, porque a gente nunca vai conseguir, não é que nunca, a gente ainda não está no momento de fazer as mesmas estratégias que os países desenvolvidos. A gente está alguns passos antes, então as nossas estratégias são diferentes, né? A gente publicou agora recentemente um livro que fez essa avaliação da América Latina, né? Então, o objetivo do livro era falar sobre as cidades resilientes e sustentáveis, né? Porque, assim, no nosso caso aqui, para você ter uma cidade sustentável, ela tem que ser resiliente, ela tem que resistir, né? Você tem que manter a cidade. Então, o que a gente fez? A gente avaliou a questão da mudança climática, quais que são os eventos climáticos que mais afetam a América do Sul. Por exemplo, Estados Unidos vão ser os furacões, né? No Brasil serão as chuvas, né? No outro serão, né? Então, cada região vai ser mais afetada de uma maneira diferente. E aí, dentro desse diagnóstico, o que pode ser feito para as cidades resistirem e conseguirem ampliar, né, ou alcançar a sustentabilidade? Porque sustentabilidade, para mim, é um negócio sem fim, né? Ela é um processo contínuo. E aí, lá a gente tem um mapeamento dos países da América do Sul. Olha, o que em termos de energia, o que tal país fez? O que tal país fez? Então, nós temos alguns itens que nós avaliamos. Avaliamos habitação, infraestrutura, energia, saneamento e coisas do tipo, né? E trouxemos exemplos do que cada país está fazendo, né? Então, o Brasil, dentro dos estados e dos municípios, também tem essas ações desvinculadas do governo federal, por exemplo, né? O Rio de Janeiro tem um plano de sustentabilidade, Salvador, Porto Alegre, né? Tem plano de resiliência. E aí, elencamos tecnologias da indústria cimenteira que poderia ajudar, né, nesses processos. Nesse caso foi só a indústria cimenteira, mas poderia ter sido outro. E propostas de legislação que facilitariam a implementação da sustentabilidade nos países da América do Sul. Eu tenho que pegar o nome do livro, Rol del Cemento en la Construcción de Ciudades Sostenibles y Resilientes, o Desafio Latino-Americano. Então, foi um trabalho bacana, porque sempre que a gente estuda sustentabilidade, a gente está sempre com foco ali, né, nos países desenvolvidos, o que eles estão fazendo, onde eles estão, para onde eles vão. E olhar para si mesmo como América Latina foi um exercício tão legal, sabe? Porque nossas estratégias são muito mais simples, mas resolvem problemas, assim, próximos, eminentes, né? Como, por exemplo, a realocação de pessoas que estão em zonas de risco de queda, né? Porque, assim, aqui chove muito, nosso problema é deslizamento. Então, essa é uma estratégia de sustentabilidade? São pessoas, né? Melhorar o sistema de alerta, tirar essas pessoas daquele... Isso são estratégias nossas, né? Melhorar o sistema de transporte. Poxa, sim, para nós é uma estratégia. Professora, e você falou da arquitetura vernacular
e aí as estratégias locais, né? A gente olha para as estratégias, eu vou dizer assim, dos povos originários para algumas soluções, a gente usa estratégias que eles tinham. Por exemplo, eu lembro agora daquelas cidades nos Andes que eles tinham uma arquitetura fenomenal e o lance da água, dos terraços em que eles plantavam. A gente ainda usa algumas dessas soluções hoje em dia? Elas funcionam hoje em dia? Funcionam. Você diz aqui no Brasil? Não, digo na América Latina, sim. Eu não sou uma grande especialista na arquitetura latino-americana. Tá? O meu foco acaba sempre sendo o Brasil, porque aqui a gente tem bastante coisa para estudar, né? Então, assim, eu não poderia te responder por outros países. No Brasil, a gente tem um trabalho, né? A gente tem uma identidade da arquitetura brasileira, né, que foi muito forte na época, no auge ali do Oscar Niemeyer, né, de Brasília, de Lúcio Costa e tal, né, e a gente ainda tem essa produção. E essa produção, quando a gente fala de arquitetura brasileira, dos países da América Latina eu não sei responder, porque eu não sou especialista na arquitetura latino-americana. Eu sei responder um pouco mais do Brasil, né? Então, assim, do que o Brasil produzia, porque o que acontece com o Brasil? O Brasil, nós somos resultados de muitas culturas, né? Então, a nossa arquitetura vernácula mesmo, a gente pode dizer que foi a arquitetura indígena. O demais veio ou com os portugueses, ou com os africanos, ou com os europeus que povoaram aqui a América do Sul. Então, eles trouxeram a arquitetura vernácula deles e aí construíram aqui, de certa forma, adaptar. Então, se você for ali para Minas Gerais, né, você vai ver que aquela arquitetura local não é fruto daquele local especificamente, né? Aqui no Sul também. Então, assim, a gente construiu muito em madeira porque era o material que tinha, mas porque os alemães, italianos sabiam construir com madeira. Então, assim, o que seria a nossa arquitetura vernácula mesmo, brasileira, né? Então, essa pergunta é uma pergunta que permeou a história da arquitetura, né? E houve um momento que ela teve uma identidade, tá? Mas a gente pode dizer que, na maior parte ali do Brasil, que você tem um clima tropical úmido, né? O uso de grandes telhados, né? Grandes varandas, janelas amplas, ventilação, tudo isso facilita o conforto, né? Então, a gente fala que no Brasil, não posso generalizar, porque a gente tem, né, 8 zonas climáticas ou mais, mas o sombreamento é algo muito importante, tá? O sombreamento pode ser por varanda, por beiral grande, pelo que for, né? Ventilação também, quando você tem um clima muito úmido, você melhorar a ventilação, melhora aquela sensação térmica, né? Você consegue suar e liberar o calor, né? Em alguns lugares você levanta a casa para você poder ventilar embaixo também, né? Isso a gente via nas casas de madeira antiga, que se levantava não só pela questão da ventilação para o piso não mofar, porque era assoalho, né? Sobre uma estrutura de madeira, mas também para proteger dos bichos e tal, né? Então, isso é uma resposta às condicionantes locais. Então, alguma coisa a gente ainda encontra. Mas, efetivamente, a questão estética tem batido muito forte nas novas edificações, né? Ou a estética para demonstrar uma modernidade, alguma coisa assim, ou aquela estética do que é a HIS, né, habitação de interesse social, que é o mais simples possível, que funciona mais, né, que também às vezes é visto de uma maneira assim ruim, né? Você vê que quando se entrega um conjunto habitacional, as pessoas fazem as suas adaptações, né? Que 5 anos depois você vai lá e não reconhece mais o lugar. Mas sim, a gente tem alguma coisa que ainda usamos do que seria vernáculo nosso, né? Entendendo que o nosso vernáculo ele tem esse quê aí, né? Ele não é algo assim tão primitivo quanto o vernáculo, sei lá, da Espanha, do sul da Espanha, que é algo que nasceu ali. Mas também teve interferência dos mouros, então no fundo a gente tem uma mistura toda aí. É uma história complexa, mas assim, eu não sei se eu respondi, Luiz. Você respondeu. Mas temos alguma coisa que ainda usamos, sim. E funciona, né? Professora, gostaríamos de agradecer a sua participação. Foi muito boa essa conversa.
E você que está assistindo, se ficou com dúvida, deixa sua pergunta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e manda o link desse vídeo para todo mundo que você acha que vai se interessar por esse papo sobre arquitetura sustentável, Brasil e tudo mais.